Olá, sexto ano. Passei aqui para fazer com vocês a correção das páginas 59 e 60 da apostila do capítulo 3, que fala sobre as fábulas, tá? Então, peguem comigo aí, por favor, página 59. Isso depois de você ter feito a leitura dos textos A Corrida da Tartaruga e A Lebre e a Tartaruga, são duas versões sobre a mesma história. Então, na página 59, o número 9 fala assim: com base no texto A Corrida da Tartaruga, percebe-se que a lebre é. A característica que mais se adequa aqui em relação a esse texto é ela ser vaidosa. Não entendam aqui vaidosa como alguém que cuida da própria aparência. A temática aqui não é essa, o sentido não é esse. O vaidoso aqui, a vaidosa aqui, é de ser orgulhoso, de ser presunçoso. Logo no início do texto, ele fala: de todos os bichos que vivem no mato, nenhum corre mais que a lebre. A lebre mesma, muito vaidosa, é a primeira a dizer que é campeã. Então, era como ela se portava. Ela tinha orgulho de si mesma, presunção, se achava melhor do que os outros animais, tá? É nesse sentido. Depois, número 10 diz: a leitura da fábula Lebre e a Tartaruga permite concluir que a tartaruga sabia que a lebre se descuidaria da corrida por ser vaidosa, por se achar melhor, por achar que já teria ganho, tá? No texto, A Corrida da Tartaruga, lemos: finalmente é dada a partida, mas a lebre nem sai do lugar. Sublinhe no texto essa frase, isso está na letra A. Então, você vai lá na página 57, no quarto capítulo, e vai grifar essa frase, tá bom? Depois, na B, ele pergunta: por que essa frase começa com finalmente? Porque, na verdade, a tartaruga mora muito longe, né? Ele cita aqui do local do início da corrida. Por ser vagarosa, né? Ela é o motivo da sua demora nesse contexto. Na C, é uma questão um pouco mais complicada, tá? Mas também é possível de ser feita. Ele diz que o sentido da frase não permaneceria o mesmo se o fabulista tivesse escrito. O fabulista é quem cria a fábula. Finalmente, é dada a partida, mas a lebre não sai do lugar. Você sabe explicar por quê? Então, a ideia de trocar o não pelo nem aqui faz toda a diferença, tá? Eu já comentei até com uma aluna que entrou em contato comigo há uns dias perguntando sobre essa tarefa. Porque, na verdade, o nem é uma expressão negativa, né, que mostra uma contradição. Por quê? A lebre gostaria de sair do lugar, mas ela não consegue, ela não faz isso, né? Não sai do lugar. Então, a troca do nem pelo não mostra esse efeito de contradição, uma coisa que ela queria fazer, mas não faz. No 12, o termo nenhum aparece 2 vezes na fábula A Corrida da Tartaruga. Na linha 1, primeiro parágrafo, na linha 4, segundo parágrafo. A palavra nenhum, em cada situação, se refere a quais vocábulos? Vocábulos são palavras, são termos, tá? Na linha 1, primeiro parágrafo, nenhum se refere à expressão de todos os bichos. Na linha 4, segundo parágrafo, nenhum se refere aos termos gato do mato, o esquilo, a toupeira, a doninha, o rato e o javali, tá? Virando na 60, por favor. Aqui nós temos 2 quadros, tá? Esse exercício é um exercício demorado, que você faz assim, tanto que no dia que eu passei essa página só 60, porque você fica ali voltando nos 2 textos, analisando, comparando, tem que ser feito com bastante atenção. Então, ele diz: a corrida da tartaruga e a lebre e a tartaruga são versões de uma mesma fábula. Esses 2 textos apresentam diferenças e semelhanças. Complete o quadro comparando elementos da narrativa. Narrativa é a história que está sendo contada, tá? Na primeira posição está a corrida da tartaruga, depois a lebre e a tartaruga. E ele diz assim: nós vamos analisar personagens da fábula. No primeiro, tartaruga e lebre. No segundo, tartaruga, lebre e raposa.
Importante você pensar que o personagem não é só porque ele foi citado ali no contexto. O personagem ele tem que participar da história, tá? Característica mais marcante dos personagens principais: a tartaruga ser educada e a lebre ser vaidosa. No outro texto, a tartaruga é confiante e a lebre arrogante. O cenário onde ocorrem as ações dos personagens: no primeiro é na mata, no segundo em uma floresta. Tá. Agora no segundo quadro ele diz: aqui, gente, são sugestões, tá? Se você colocou uma outra resposta e ficar com dúvida mesmo após a correção, você pode me perguntar depois, tá bom? Nós temos aqui o enredo, que é uma palavra que significa a história que foi contada, e os dois títulos, né, das histórias que nós lemos, as duas fábulas. Temos situação inicial, conflito, as principais ações, o desfecho, né, ou situação do conflito, e o final e a moral da história. A situação inicial, a atmosfera inicial da história, da primeira. Entre todos os bichos que vivem na mata, a lebre é a mais ligeira, é o início do texto. E o segundo, a lebre vivia se gabar de que era a mais ligeira, mais rápida, né? De todos os animais. Isso aqui você vai colocar com as suas palavras, é sugestão. O conflito é a situação que vai gerar a história, tá? A lebre desafia para uma corrida todos os bichos da mata, inclusive a educada e lerda tartaruga. Na segunda, a lebre desafia todos os bichos do mato para uma corrida. E a tartaruga a provoca para ser uma concorrente. Depois, a gente tem as ações decorrentes do conflito, as principais. Quando a corrida começa, isso no primeiro, a lebre nem sai do lugar, certa de que seria vencedora, então deita para dormir. Depois, no meio da corrida, a lebre, confiante da vitória, resolve parar para tirar uma soneca. Esse aqui ficou bem semelhante. O desfecho ou solução do conflito é: sempre seguindo em frente, sem pressa, passo a passo, a tartaruga vence a corrida. E o outro, a tartaruga está cruzando a linha de chegada quando a lebre acorda e percebe que perdeu a corrida. No final, a lebre acabou perdendo a corrida para uma tartaruga que a venceu apenas porque foi seguindo o caminho sempre em frente. E a outra, a lebre acaba humilhada pela tartaruga, que não tinha vocação para a corrida, mas acaba vencendo pela persistência. E a moral da história, você vai observar, todas as duas estão destacadas, né? Uma não está escrito moral, mas ela está destacada um pouquinho do texto. Às vezes pode aparecer a moral junto ao finalzinho do texto, sem destacar também, pode acontecer. Na primeira é: um passo, dois passos, as tartarugas da vida não olham para os lados, não olham para trás e acabam ganhando a corrida. Depois, o outro é: quem segue devagar e com constância sempre chega na frente, tá? Muito bem, assim a gente encerra os exercícios sobre fábulas, né, desse terceiro capítulo. E espero que vocês tenham feito os acertos na apostila. Qualquer coisa é só falar. Um beijo, muita saudade de vocês. Beijo.